E fica gostoso de casal, ou de solteirinho, Fica bom, né? Muito bom, cara. Beleza. E deu esse negócio aí. Vou falar as mãozinhas aí. Só um pouquinho pra lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Fabrício aqui, junto com o Rogério, estamos com o Vitor aqui também. Prazer estar podendo compartilhar com vocês esse conteúdo hoje. Estamos falando aqui direto dos estúdios da Fisiosono Colchões, em Caxias do Sul, na segunda-feira. Nosso treinamento matinal, semanal, para vendedores da área da saúde e bem-estar, que é a temática que a gente aborda aqui, né? Trabalhamos com colchões ortopédicos, terapêuticos também. E é um prazer poder estar conversando com você, principalmente quem não se inscreveu ainda no nosso canal. Temos muitas pessoas que assistem o vídeo, mas ainda não se inscreveram. A maioria não é inscrita, né? Então já convidamos você a se inscrever no nosso conteúdo. Toda segunda-feira a gente faz uma transmissão como essa, uma aula mais densa, e sempre sai os materiais mais curtos durante a semana. Tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito de sonhos, metas, como bater essas metas, como planejar, se planejar dentro do universo da venda. E você é nosso convidado para fazer suas perguntas também nos vídeos, você pode comentar e deixe seu curtir aí se esse conteúdo está fazendo sentido para você. E compartilha também, né? Compartilhando faz com que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante, distribui para mais gente e também vai ajudar a vida de outras pessoas que talvez quando você compartilhar com elas conteúdos, elas vão se ater para dicas que serão compartilhadas aqui pelo Rogério. E dessa forma as pessoas podem vivenciar uma transformação também em suas carreiras. Então, hoje a gente vai falar um pouco a respeito de sonhos e metas. Então, Rogério, tá contigo. Vamos lá, então. Vou acabar. Então, bom dia, galera. Vamos falar um pouquinho, então, sobre sonhos e metas, né? Para superar resultados. Então, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro de tudo, a gente precisa estar focado no que a gente realmente deseja. Estava falando aqui agora com o nosso distribuidor, o Vitor, que está aqui do nosso lado, né? Falando da importância de inovar, né? De falar um pouquinho sobre de fazer o diferente, né? E o que é fazer o diferente? Fazer o diferente é fazer algo que chame a atenção, que ser criativo, né? Então isso faz parte da realização dos sonhos e das metas. Quem sonha cria, inova, busca resultado. Então é nesse sentido que a gente vai falar hoje, tá? Então veja bem, qual é a importância de sonhar? E quando eu falo em sonhar, é os sonhos mais profundos que você quer realizar ao longo da tua carreira, da tua vida, do teu profissional, né? Sonhar por que sonhar é importante? Porque ele estimula a criatividade, é aquilo que eu falei, né? Ele motiva a buscar objetivos, ele proporciona proporciona um propósito e direção na vida. Como nós estávamos falando anteriormente aqui, às vezes pelo simples fato de a gente fazer uma abordagem, ou buscar uma criatividade na exposição de um produto ou na captação de um cliente, isso torna o nosso ambiente mais interessante. Então, quando você tem o teu sonho claro, e o que é isso, né? Saber onde é que você quer chegar em um determinado período, qual o teu sonho de 1 ano, de 2 anos, médio, longo prazo, curto, médio, longo prazo, isso vai determinar que você mude e tu planeje ações que vai levar você para um outro nível. Por exemplo, vou dar um exemplo simples e prático, tá? Se eu tenho um sonho que eu enxergo onde é que eu quero chegar, eu tenho que alcançar esse sonho, eu tenho que trabalhar para isso. E se eu faço sempre a mesma coisa, pode ser que eu demore, talvez não consiga atingir nesse mesmo período. Agora, se eu tenho esse sonho e eu coloco estratégias como criatividade, como como objetivo de vida, eu vou chegar lá na frente e diariamente eu vou fazer algo inovador, algo diferente, criativo para mim conseguir chegar no meu sonho, nas minhas metas, nos meus objetivos, tá? Então, sonhar é muito importante, é saber onde é que você quer chegar. Como assim, Rogério?
Por exemplo, eu posso querer trocar de carro, ou comprar uma caminhonete, ou comprar um terreno, ou construir uma casa, ou fazer uma viagem. Então, se tu tiver claro isso, dentro da tua condição de trabalho, e que você possa fazer um upgrade no teu trabalho, tem muita gente, por exemplo, assim, que não consegue, ou que trabalha CLT diariamente, mas não vê o teu salário crescer. Ele está sempre estagnado, está sempre naquele mesmo formato. Se tu quiser fazer uma renda extra, colocar sonhos, metas e objetivos, e aí você buscar um produto, fazer uma renda extra, você vai alcançar aquele sonho. Vai alcançar aquele objetivo que é fazer uma viagem, seja ela mais simples o que for. Então é importante você ter uma agenda, um caderno, um mapa mental de onde é que você quer ir, quer chegar, quer alcançar aqueles sonhos, aquelas metas, aqueles objetivos, tá? Então coloque no papel e corra atrás, porque assim você é capaz de fazer muito mais do que você está acostumado a fazer, tá? Eu mesmo passei por, lá no início, são 25 anos atrás, eu aprendi a sonhar. Por quê? Porque alguém me disse que era importante eu escrever o meu sonho dentro da minha realidade, e eu colei lá na porta do meu armário. Eu levantava todos os dias e olhava para aquilo. E todos os dias eu lembrava que eu tinha feito um compromisso comigo mesmo. E esse compromisso era de eu atingir tal situação. Na ocasião era para mim trocar de carro. Como a gente trabalha com o universo do colchão, eu tinha que levar esse colchão. E eu não tinha uma caminhonete, eu tinha um carro. E eu queria trocar por uma caminhonete. Então aquilo lá foi muito mais rápido do que eu mesmo imaginava conseguir. Então é de fundamental importância que a gente escreva os nossos sonhos, as nossas metas, justamente, tá? Justamente para que a gente pudesse, para que a gente chegue lá, que a gente possa chegar lá, tá? Então isso foi o meu principal objetivo, que era olhar todos os dias para aquele cartaz, para aquele papel, para aquele sonho que estava desenhado, e eu chegar no objetivo que eu queria. Posso fazer uma pergunta, Rogério? Vai lá, Fabrício. Como que Vai faz? mais uma, Vitor. Como que faz se a pessoa ela começa tudo e não termina nada? O que tu diria para uma pessoa que tem essa dinâmica pessoal assim? Ela tem até sonho de fazer as coisas, ela até dá alguns passos, só que ela começa e logo ela desiste. Como fazer para mudar essa realidade? Então, primeiro de tudo, que se ela começa e desiste, é sinal que ela não desenhou nada o que ela quer. Ela só imaginou, ela pensou que quer tal coisa ou quer chegar em tal lugar, né? Então, o sonho da gente é a gente desenhar e visualizar todos os dias e ser criativo. Primeiro de tudo, eu diria para essa pessoa que ela tem que criar uma forma de alavancar alguma forma, né? Tipo, como é que se ela tem um sonho e ela quer chegar em tal lugar, ela precisa ter primeiro micro resultados. E o que ela tem que fazer? Primeiro ela tem que ser criativa, ela tem que colocar ações no papel e executar. Por exemplo, pode ser fazer uma feira de um final de semana. Tem muita gente assim, mas uma feira é muito caro. Como é que eu vou fazer uma feira? Vamos imaginar uma feira comercial de qualquer município, de qualquer tamanho. Tem um valor que tem que pagar, é R$1.000, é R$2.000. Então, isso pode ser feito, mas eu não tenho esse dinheiro para começar. Bom, se você almoça diariamente em um restaurante, ou tem um conhecido em um restaurante, você pode fazer uma pequena feira na frente de um restaurante. Você pode fazer uma pequena feira na frente de um mercado. Então tu colocou ações, tu colocou em movimento a sua criatividade, você botou em ações isso, tu foi lá e fez. Então é nesse sentido que você precisa acontecer. Aí o que acontece, Fabrício? Eu tenho meu primeiro micro resultado. Qual que é o primeiro micro resultado?
é eu fazer essa pequena ação e vender um travesseiro, vender uma palmilha, a catalogar 5 nomes para fazer uma visita de colchão, tá? Então é dessa forma que o vendedor precisa entender. Se for qualquer outro tipo de produto, é a mesma forma. É você colocar em ações e tu ir lá e fazer realmente isso, tá? Então, ter o primeiro micro resultado, colocar ação, ser criativo, entendeu? Às vezes só com banner. Nós temos inúmeros casos que eu posso citar, vou citar de um vendedor, que ele pega uma mesinha, uma cadeira, ele mesmo, hoje tem mesa dobrável, cadeira dobrável, ele vai lá e coloca os produtinhos em cima da mesa, no almoço, em restaurante de beira de estrada, e ele fica pegando nomes. Ele vai lá falar com o gerente, dá um brinde pro gerente, almoça lá, vou almoçar essa semana aqui, como é que eu posso fazer? Então tu tem que colocar em ações. Qual é o problema disso? Nenhum. Só que tem que se estimular e sair daquele mundo que a gente está, que é dentro de casa, e fazer a coisa acontecer. Pode ser outras formas. Vou dar aqui agora, olhando aqui para o Vitor. O Vitor, ele começou a buscar pessoas e fazer palestras sobre saúde. Convida 10 pessoas. Convide, se tu não sabe fazer a palestra, ou tu não sabe falar sobre saúde, não precisa ser sobre o produto que tu vende. Pode ser sobre saúde e depois, no final, tu fala 5 minutos sobre o produto que tu vende. Ou só deixa de amonstruar. E aí você faz o quê? Você cria. Todo mundo quer ter, Fabrício, vamos lá, todo mundo quer ter o quê? Melhor saúde, qualidade de vida, para chegar aos 50, 60, 70, 80 anos de idade com mais saúde, mais disposição, mais energia. Então, será que alguém não vai se interessar em ir para uma palestra sobre saúde, ouvir que é interessante a gente se alimentar saudavelmente, beber água, enfim, seja lá qual for o tema da área da saúde? Eu fechei uma palestra agora com uma cara que vai falar sobre um dos problemas que não é problemas, mas é um dos piores problemas que eu estou vendo hoje, que é a saúde mental dos jovens. Ela é uma psiquiatra forense, tá? É uma psiquiatra forense que vai chegar ali, não tem nada a ver com o colchão, mas ela vai passar pelo espaço. É óbvio que vai ter depois um pastel, um sanduichinho, um café. Vai ter um coffee. Então, entende? Mas é claro que no final ela vai falar do colchão, mas ela vai falar 40 minutos sobre saúde mental. Mas isso só para, já que tu ajudou a responder, isso é simplesmente colocar em ação o que o Fabrício colocou. Tem que botar ação. Nós estávamos lá em Vila Luísa, em Vila Oliva. Cara, a gente foi lá, a gente gastou o quê? Gastou, claro, nosso tempo de vir, pegar as coisas, fazer, mas nós fizemos mais de, 15 contatos. Pessoas de Carlos Barbosa, pessoas de Capão da Canoa, pessoas de São Francisco de Paula, Caxias do Sul, de Gramado, Canela, que querem visita. Que essas pessoas talvez nunca nós iríamos abordar. Então, e outra coisa, tu tá ali parado, vamos falar da fisiosono, tu tem a estrutura do gazeiro, a pessoa vê de longe, por menos desinteressada que ela seja, ela vai querer, que nem eu falei do colchão de solteiro, nós estávamos expondo, 3 pessoas me abordaram, eu queria colchão de casal. Entende? Então são coisas assim que tu tá ali, tá te olhando, passamos um dia inteiro, almoçamos ali, estava com o filho eu e minha esposa, o Fernando e a mulher dele, passamos um dia, não aquele dia engessado, aquela coisa louca, uma coisa que tu fala automaticamente do produto, da empresa, e que nós temos trabalho para toda semana, entendeu? Isso aí. Simples, entendeu? Então, Vitor, o que acontece? Quando se tem objetivo, tem sonho, tem metas, que é o que vocês têm, né? Você tem uma meta que eu sei que tu tem, não vou aqui falar porque é íntimo de cada um, mas eu sei onde é que tu quer estar daqui meio ano, um ano. Com certeza. Tu entendeu? Você tem que querer estar em algum lugar ou andar sobre um carro de tal calibre, vamos dizer assim, né? De tal situação que você deseja. Então é de fundamental importância que você coloque esse teu sonho em metas, tá? E quando você coloca essa meta, isso começa a tornar uma realidade, converter os desejos, tá? Em objetivos práticos, ou seja, você começa a fazer. Aí tu começa a dar direção aonde você quer chegar. Porque daí você vai sair do teu mundinho do dia a dia e vai fazer alguma coisa
numa feira, num evento, numa abordagem, numa palestra. E isso vai mudando o nosso drive mental para querer fazer as coisas. Tu tem muito mais experiência que eu sou um bebê, colchão, e hoje eu vejo o colchão, como vários outros meios, prostituído, porque muitas coisas fizeram coisas erradas. Tal. Ontem chegou um cara me abordou e disse, se isso aí cura tudo, não precisa mais de doutor. E tu nem tinha falado nada, né? Não. Eu estava ali, o cara passou, isso aí não precisa mais de doutor, hospital, cura tudo. Eu falei, cara, por gentileza. Uhum. Quer dizer, o cara foi não vou falar o nome da empresa, o cara foi na casa. Falaram coisa que não deveria ser falada. Cara, e ele me olhou pro colchão e me taxou. Uhum. Então, para quem está começando, vai começar tu abordar pro cara, olha, eu vendo colchão ortopédico, terapêutico. Cara, eu acho que tu fazendo qualquer feira, seja na beira de estrada, seja num hospital, que nem eu fui lá, no meio eu tava lá numa enfermaria, ou tu tá num supermercado, e a pessoa vem, ela vai te enxergar, tu não fala nada, ela vai falar com os olhos dela. Uhum. Aí tu aborda essa pessoa, fica mais fácil do que tu bater numa casa ou marcar, para quem não tem, tá começando, sim. Porque o cara fala em colchão, o cara já pula para trás, né, cara? Sim. Porque nem esse cara ontem, o cara me deu uma pedrada, e na pedra não me atingiu, porque não é isso que eu trabalho. Claro, exato. Na verdade a gente trabalha com pessoas, é justamente aquilo que a gente tem que levar. O conhecimento para tirar as pessoas da ignorância. Ignorância de conhecer o produto que é aquilo que você faz. Hoje nós estamos falando do colchão, mas serve para qualquer coisa. E um pouco tu vai pegar... Isso aqui tem algo que leve para a gente para a saúde, eu tenho que conhecer o produto, eu tenho que apresentar isso para a pessoa. Eu não estou vendendo tal produto em si, eu estou falando com pessoas para levar o conhecimento e tirar ela da ignorância, do não conhecimento sobre tal produto. Fala, Fabrício, tu queria fazer a pergunta. Sim, dentro desse tema que a gente está falando hoje de sonhos e metas, como que estar no ambiente certo pode influenciar nos resultados que se obtém? Desculpa, vai lá. Como que estar no ambiente certo, se conectar com as pessoas certas, pode te ajudar a atingir suas metas? Então, como é que tu vai saber qual é o ambiente certo? É você estar fazendo todos os dias. Não, eu digo assim, as pessoas que você convive, por exemplo, estar num treinamento como esse, ou as pessoas que você se relaciona, entendeu? Sim. Visando esses objetivos que você quer alcançar, como que isso impacta? Cara, eu acho que assim, se eu estou num ambiente onde tem pessoas que têm sonhos, metas e objetivos, cara, eu quero estar junto dessas pessoas. Eu quero estar junto do Vitor, do Jardel, das pessoas que estão nos assistindo aqui, trocando ideias para eles me falarem assim, ó, eu vou usar o meu filtro para mim entender o que é bom para mim. Se o Vitor só faz eventos de saúde, mas eu nunca fiz, eu posso aprender? Beleza. Eu gosto de fazer o que o Anselmo faz, o que o Jardel faz, que é fazer feiras. Então eu tenho que me comunicar com essas pessoas, trocar ideias para que a gente possa evoluir e buscar essas informações. Complementando, lá no espaço lá vai ter uma feira dessa psicóloga. O que eu entendo de saúde mental, que ela estudou 5 anos. Sim. Então, assim, ó, se eu não tenho essa capacidade hoje de falar, eu procuro pessoas que tenham a capacidade. Foi o que eu falei anteriormente. Isso, entendeu? Então, essas coisas. Cara, a gente tem que entender uma coisa. O vendedor precisa conhecer o produto que ele vai vender. Isso é fundamental. Agora, se eu quero buscar resultados maiores, eu tenho que estudar. Se eu vou fazer palestras, vou fazer um evento e eu nunca fiz, eu procuro parceiros que me ajudam a fazer, certo? E eu vou aprender, porque hoje eu posso não saber, mas amanhã eu posso passar a saber. Uma coisa assim. Então, eu nunca tinha dado uma palestra. Eu já fiz uma palestra lá no espaço de vocês. Eu já dei várias outras palestras sobre o meu conhecimento que tenho e diariamente eu aprendo alguma coisa. Tá? E vocês têm que estar com a mente aberta. Diariamente eu aprendo algo sobre. Sobre o quê? O que eu faço, sobre saúde, sobre sono, sobre qualquer coisa. E eu posso usar aonde?
no meu negócio, eu posso usar na minha apresentação, eu posso usar na minha palestra que eu posso montar. Quem foi que disse que alguém nasce vendedor de colchão? Quem foi que disse que alguém nasce palestrante? Todo mundo aprende. E o melhor, sabe qual que é o melhor palestrante, Fabrício? O melhor palestrante é aquele que faz sempre a mesma palestra e evolui a mesma palestra. Tu pode olhar em vários palestrantes marketplace aí que fazem os bambambam, eles fazem a mesma coisa por 5, 10 anos. Simplesmente deram uma incrementada cada vez que ele vai falar. Ele incrementa um pouco, porque ele vai criando drives mentais e vai evoluindo. Como é que a minha palestra, a minha apresentação é boa? Nasceu boa? Não. Fez falei uma frase, veio um insight e eu adaptei. Eu ouvi uma palestra do Rogério, uma do Fabrício, uma do fulano e eu incrementei um pouquinho. Tirei as coisas ruins, botei as coisas boas. Eu vou evoluindo fazendo o quê? Diariamente. Diariamente eu mostrando o que eu faço, vai ser mais fácil de alcançar os meus sonhos e os meus objetivos. Tá? Então, não fique frustrado se você vai ter um momento que não vai realizar aquilo, ou não vai alcançar aquilo. Fique feliz porque você descobriu algo que você não pode fazer. Ou seja, às vezes eu faço uma apresentação e não vendo. Porque às vezes eu falei demais, eu falei algo que não deveria, não entendi o que o cliente estava querendo me perguntar, e aí eu saio de lá e faço uma análise. Por que eu não vendi? Por que eu não prosperei na evolução daquele contato? Porque eu fiz algo errado. O que eu tenho que fazer na próxima? Não fazer o que eu fiz de errado nessa anterior. Mas o cara que está na nossa posição, o cara que trabalha com vendas, cara, ele tem que ter ou não uma coisa para ele normal da vida, entendeu? Sim. O cara não pode no primeiro não, que nem hoje é segunda-feira, eu vou levar o primeiro não e vou estragar minha semana. Pô, mas aí o cara vai trabalhar de CLT. Exatamente. Né? E outra coisa que a gente, por exemplo, que nem o Fernando ontem, a gente vai, claro, eu tenho muito mais que aprender com o Fernando em feira, ele fez. Eu fiz outros tipos de feira com outras empresas que eram focos diferentes. Sim. Mas, por exemplo, nós estava comentando agora, tu faz uma Fena Vinho, por exemplo, uma festa da uva, é um tipo de abordagem. Ontem ele estava numa festa de colônia, as pessoas não estão ali, as pessoas não estão indo ali na festa de colônia para ver o produto. Para ver produto, para comprar um colchão. Está indo lá para um almoço e... Está indo para um almoço, para dançar de tarde, para tomar uma cachaçada, porque não tinha vários caras gambala ontem, entendeu? Sim. Mas, então, qual é que é o foco? O foco de ontem? Captar nomes, para ir para casa. Isso. Numa feira, tu pode... É difícil tu fechar ali ontem, então que a gente não tinha esse propósito. Então, isso tem que estar claro na cabeça de quem vai fazer uma feira, saber se é uma feira... Ah, vamos lá, Vitor, olha só, tu poderia estar onde ontem? Eu ia para a Metista do Sul. Então tu ia passear. Eu ia passear. Tá. Eu tô com o hotel E reservado. aí o que tu resolveu fazer? Ontem, tu resolveu fazer um evento. Não, o Fernando me ligou. É sinal que o quê? Tu tem objetivos, aconteceu, tu aproveitou a oportunidade. O que eu estava fazendo ontem? Eu também estava num almoço, já que é para nós. Não. Eu estava no almoço lá no CTG onde eu participo. Todo mundo sabe que o Rogério vende colchão. Que o Rogério tem uma indústria de colchão nesse meio. Claro. Mas o que eu estava fazendo lá? Expus um colchão, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, um objetivo. Eu poderia simplesmente, inclusive, nem ir no CTG. Tu tá entendendo? Então você precisa entender uma coisa. Pega e vai realizar os teus sonhos através das atividades que estão ao teu redor. Velho, todos nós, da Fisiosono, qualquer outra empresa, eu falo da Fisiosono porque não tem desculpa de não fazer alguma coisa. Exato. Tu não vai fazer por algum motivo teu que tu acha. Não. Se tu tem um motivo maior. Não, mas nesse nós dia... estamos falando de sonhos, né? Sim, claro. Estamos falando de sonhos e metas, né? Hoje de manhã eu e a Janice, 6 horas tomando chimarrão, a gente toda manhã, nós temos que fazer isso, como é que... Aí nós temos a nossa programação anual. Todo ano, fim do ano, a gente tem uma meta anual. Desse ano fazer isso, papapá. Então hoje de manhã a gente falou, papapá, de novo. Então, é aquela velha história, ou tu nasce filho do Lula, que não é o meu caso, nem o de vocês, né? Ou tu nasce, ou tu vai atrás do teu sonho. Isso aí. Então, nós temos condições da Fisiosono. Pô, tu empresta o colchão, tu empresta o box, tem gazebo, volta e meia tu leva com a tua caminhonete, quem não tem, tu leva. Quer dizer, não tem desculpa para não fazer
alguma coisa no fim de semana, meio de semana. Para chegar lá nesse teu objetivo final de ano, já que tu tocou no assunto, Mas é você, exato, sim. Não, mas a meta lá no final do ano é uma coisa tua. Pode ser final de ano, pode ser para 6 meses, pode ser para um mês. Agora você precisa ter a meta diária. Qual é a meta diária que tu tem que fazer? Só que quando tu chegar no fim do ano tem que ter a diária. Exatamente. Eu preciso fazer 5 contatos, 10 contatos, sei lá quanto você definir. Hoje. Ele falou, pô. Hoje. Okay. Tá? Hoje. Tá? O que acontece? Eu tenho que fazer a minha meta acontecer hoje. O que é? 5, 10 contatos diários. Essa é uma meta. Ah, mas Rogério, eu não vendi nada. Sim, meu querido, mas a meta semanal é você vender 1, vender 2, vender 3. Tá entendendo? Mas eu preciso diariamente fazer 5, 10 contatos diários para vender 1 nesse dia. Ou meio, como é que eu vou vender meio? Não vou vender meio, né? Mas tipo, eu não vendi hoje, mas eu vou vender amanhã. Então é sinal que eu vendi meio ontem, meio amanhã. Entendeu? Meio hoje, meio amanhã. Então o objetivo é você fazer uma meta diária de contatos, automaticamente transformar ela numa abordagem, numa apresentação e num fechamento. Se não deu hoje, tem que fazer dar amanhã. E sigo fazendo 5 contatos. E vai marcando visita, e vai fazendo apresentação, e vai fazendo fechamento. Automaticamente você tem o quê? A meta diária e a meta semanal. E automaticamente você vai dizer o seguinte, bom, se eu quero vender, vamos lá, 4 colchões no mês, é sinal que eu tenho que fazer diariamente alguns contatos, 5, 6 ou 10, e vender 1 colchão por semana. E vender 1 produto por semana. Certo? Então, eu estou falando aqui algo simbólico. Você determine se você quer 10 vendas, se você quer X vendas no mês, e divide isso em semanas, divide isso em dias. E você vai chegar lá. E o que tem que ser feito para fazer isso? Coloque ações, criatividade, coloque isso tudo para você chegar nesse resultado. Tá? Então, quando você tem essa meta específica diária, semanal e mensal e anual, que é o caso aqui do nosso amigo Vitor, você vai fazer isso todos os dias para chegar lá. Entendeu? Tu vai perceber, olha só o que vai acontecer. Vitor, sabe o que vai acontecer? No decorrer do ano, que você atingiu a sua meta do ano muito mais fácil do que você imaginava. Talvez nem vai chegar ao final do ano, tu já alcançou o teu objetivo. Tá? Mas tem que ser feito, tá? Isso tu vai planejar, tá? Isso vai facilitar o teu planejamento para como tu vai fazer chegar no teu objetivo lá no final de ano, certo? Se você conseguiu chegar no final de ano ou antes do final de ano com as tuas metas e objetivos realizados, é sinal que deu certo. E se deu certo lá em metade do ano, setembro, agosto, sei lá quando for, já atingiu, é sinal que tu tem muito mais capacidade. O que tu já faz? Já replaneja, já coloca uma nova meta até o final de ano, ou faz ela maior, tu tá entendendo? E aí você consegue evoluir como pessoa, como profissional, certo? Evoluir a família, evoluir tudo, o teu profissional principalmente e o teu pessoal principalmente, tá? Então isso é de fundamental importância. E o que eu falei agora é acompanhar o progresso, ou seja, se você faz isso e tu chegou lá em agosto, a metade do ano já está realizado, é porque tu está acompanhando o progresso, acompanhando o que você ajustou ali, certo? Tem um ditado que diz, tem uma máxima que diz o seguinte: eu tô com o meu barco no mar e eu tenho aquela direção, tenho aquele objetivo para alcançar. Se tu alcançou antes mesmo, muda a direção, vai para outro lugar. Se não está dando certo, também muda a direção para chegar no mesmo lugar. Tu tem várias formas de tu fazer. Certo? A gente no nosso negócio, em qualquer negócio, quem trabalha, a não ser CLT, que já sabe quanto tu vai ganhar, papapá. Mas no nosso negócio, a gente tem que ter um pouco de bastante informação de mercado, com um pouco de economia. Porque que ontem que as pessoas, por exemplo, claro, cara, se hoje não é época de vender o Equilíbrio, vamos vender o Renove, vamos vender o Garden. Exatamente. Tá? Olha só então eu sou um cara, tu sabe que eu vendi muito à vista. Sim. Eu vendi muito colchão à vista. Hoje não é o momento, esse momento não. É difícil tu vender uma coisa à vista hoje. Então,
Hoje, qual é o negócio? Hoje tu pegar qualquer loja de colchão, vamos falar, é só correr na centro de cidade, estão lá os colchões para pagar primeiro pagamento em maio em 12 vezes, Isso. sem juro. Então, se tu não te adequar nisso, tu tá fora, cara. Exatamente. É acompanhar o mercado. Tá fora. Muito boa, Vitor. Tu tá fora. Eu preciso acompanhar o mercado. O que o mercado está dizendo hoje? Está dizendo que o espaçamento de parcela está maior, que eu tenho que trabalhar no nicho que está melhor. Isso. E assim, ó, se nós olhar para a nossa comunidade, nossa região, falando aqui de Caxias, o que a gente tem que olhar? Vamos lá, produção da uva, setor metal mecânico, setor moveleiro. Eu tenho que ver qual que está andando bem. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Mas qual que está melhor? Qual que está andando melhor? Mas o geral, quando tu vem em várias lojas, primeiro pagamento em final de maio em 12 vezes sem juro, a pessoa está passando ali e está olhando. Aí tu chega na casa do cara e tu não tem um pouco de flexibilidade, Isso. a cara mesmo pode achar que teu colchão é bom, mas ela vai, lá o cara faz em 12 vezes, então tu tem que estar flexibilizado nesse momento presente. Quantas vezes a gente olha para o mercado agrícola, vamos falar que é o que mexe com a nossa economia, tá? Teve momentos que o arroz estava preço ruim, hoje está maravilhoso em relação ao soja. O soja ruim não tá, mas tivemos uma pequena frustração de safra, então o que acontece? As pessoas ficam meia... Outra coisa, há bem pouco tempo atrás o preço do gado estava lá embaixo, agora está mais alto. Preço de quem? O do gado. O preço do gado. Então a gente tem que estar atento para que lado que está levando a economia. Então, gente, olha só. Para nós atingir nosso objetivo, a gente precisa saber o seguinte, saber o que quer exatamente, o que deseja. Isso é para você criar as suas metas, tá? Saber o que quer exatamente e deseja. Em quanto tempo quer obter isso? Aquilo que eu falei, 6 meses, 1 ano, um carro, seja lá o que for. Tu tem que colocar data, o que você quer e em quanto tempo, certo? Entender o porquê você quer obter isso. Para que você quer uma caminhonete? Cara, é a minha ferramenta de trabalho. Eu vou carregar colchão, eu vou poder viajar, eu vou poder fazer meu trabalho com mais segurança. Então sabe o que você quer, certo? Criar um passo a passo para chegar lá. Feiras, estudar diariamente, atender diariamente um cliente, saber, crie o passo a passo para chegar lá, tá? Então, é só você ir atrás, certo? Só que eu estou falando em sonhos, de conhecer os produtos, uma coisa que é fundamental, nem precisaria colocar aqui, por exemplo, nós vivemos numa terra de gringo. Italiano, que por si reclama de tudo, por si, entende? É comum o cara estar com uma caminhonete SW4, uma casa de 1.200 metros, reclamando da vida. Que faz parte da cultura gringa, entendeu? Italiana, né? Quando eu vou lá para Florianópolis, que é português, é outro tipo de abordagem, é outro tipo, tu não tem essas reclamações que nós temos aqui. Então, tu vai para a colônia japonesa, tu tem que saber onde tu está nesse momento, para poder, entendeu? Lidar com um gringo, com um italiano é diferente de lidar com um português, com um japonês, então são coisas simples. Saber o teu público também, né? Mas exatamente. A linguagem que fala... cara. Isso aí. Entendeu? Então, gente, aqui está um painel de sonhos, tá? Tu pode botar lá num quadro na tua casa, olhar para o celular diariamente também é uma das formas, né? Então coloque teus sonhos e metas aí, coloque os sonhos... vou fazer uma viagem, trocar de carro, fazer uma casa, aumentar a tua casa, enfim, seja lá o que for, tá? Vou cuidar da minha saúde, porque também faz parte. Eu preciso arrumar meus dentes, eu preciso olhar para o meu corpo, fazer uma atividade física. Cara, isso aí também faz parte dos sonhos e metas. Não é faz parte, é mais importante a tua imagem. A tua imagem, eu quero chegar lá com energia, quero chegar lá na casa do cliente sem estar cansado, ofegante. Então, cara, olha só, um dos tuas metas, teus sonhos é cuidar da sua saúde. Não tem jeito, tá? Então, isso é de fundamental importância. Vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua mente, vai cuidar do seu espiritual também, se for o caso. Tá? Gente, né, de fundamental importância você estar
Bem, aí chegou o Jardel aqui, o Jardel está em dois momentos, ele está aqui na tela e está aqui presencial. O cara é forte, né? Seja bem-vindo, Jardel. Vamos lá. É bilocação, chama-se bilocação. Bilocação, Quem vamos lá. conseguia isso fazer era o Padre Pio. Então tá. Vamos lá. Pessoal, qualquer dúvida, Cleusa e Anselmo, pode levantar a mão e perguntar, tá? Fiquem à vontade de perguntar ou até mesmo dar uma contribuir aí, tá? Gente, olha só. Como é que eu faço para estar melhor, para mim atingir os meus sonhos? Cara, conecte o teu sonho à meta. Teu sonho está aqui na tua cabeça, tu transportou para um papel, tu visualiza diariamente. E a minha meta, tá? Coloca lá. O sonho é o que eu quero atingir, a meta é o como eu vou fazer, certo? Qual é a meta? Eu preciso fazer 10 contatos diários, eu preciso fazer uma venda a cada 2 dias, cada 3 dias, uma por sei lá, é você que vai definir, certo? Isso aqui você vai fazer diário, semanal, mensal, semestral, trimestral, semestral, anual, como você achar melhor. Mas tem que ser feito, visualizar. Eu quero vender X colchões, X pulseira, X tênis, X... Tá? Você tem que colocar no papel. Deixa eu contribuir com um negócio que para mim foi importante, porque eu não fazia isso, tá? Eu não escrevia. Até que em um curso que eu fiz, alguns anos atrás, o cara, no final do curso, o cara deixou uma frase que eu tenho ela memorizada, que diz mais ou menos assim: meta não escrita não é meta. É apenas um pensamento. Então tu pode, que nem tu fala do cara escrever os clientes, hoje eu vou no Rogério, eu vou lá no Chico, no Paulo, no Pedro. Tu fez 2 quadras, tu já olhou para Maria, tu para na Maria, então aquilo que tu não escreveu, que está na tua mente, que tu não escreveu, tu já vai sair da tua rota. De repente tu deixou 2, 3 pedidos para trás porque tu achou a Maria no caminho. Então o cara deu no fim do curso, meta não escrita não é meta, é apenas um pensamento. Então eu tenho isso aí, né? Então isso é você fazer a sua agenda. O que o Vitor está querendo dizer, planeje o teu dia. Tu vai visitar tal pessoa, eu tenho que ir em tal lugar. Tu pode mesclar inclusive tua agenda, né, para tu não perder foco. O que é? Eu vou no cliente, eu vou fazer minhas obrigações pessoais, um exame no médico, sei lá, tem várias formas, mas se tu escrever, tu vai riscando uma por uma e vai dando certo. Chegou no final do dia, você atingiu tudo o que você precisaria, tá? Então, reserve 10 minutos todas as manhãs para rever o seu quadro da visualização, do que você vai fazer. Ou seja, de manhã tu pode programar a sua agenda ou na noite anterior, o que você vai fazer no próximo dia. E que eu diria que a melhor forma é você fazer a sua agenda na noite anterior. Aí você vai ter um bom sono, vai ter uma boa qualidade de sono, vai dormir direito, né? Porque às vezes tu não anota isso, tu não planeja o teu próximo dia e a tua mente fica trabalhando a noite inteira para saber o que tu vai fazer lá no outro dia, tá? Então até teu sono vai melhorar se você pôr no papel. Tá? E outra coisa, deixa eu contribuir, que é uma coisa que eu tenho, que eu acho que vale a pena, que eu aprendi com um outro amigo meu, há muitos anos, que ele dizia assim: quem não sabe aonde vai, já chegou, porque todo local tu tá no local. Sim. Quem não sabe onde vai, já chegou. Rogério, chegou uma pergunta aqui nossa, aqui no nosso Instagram. Acho que daqui a pouco você pode dar umas dicas aí. Dr. Cabralito. Ricardo, sim, conhece? Lá de São Paulo. Conhece? Conhece. Então, olha só a pergunta dele, tá? Admiro a forma e a eficácia de como vendem. Eu mesmo comprei um colchão nos primeiros 20 minutos que conheci o Rogério. Ele falou, né? Nos primeiros 20 minutos. Tenho uma empresa de treinamentos e tenho dificuldade de converter. Ele tem uma empresa que dá treinamentos, assim, provavelmente para empresas, né? Como aumentar a eficácia na conversão dessas vendas? Ele está pedindo algumas dicas para isso. Primeiro de tudo, eu acho que você tem que
não tornar você como vendedor interessante, tem que tornar interessado. Tu tem que se tornar interessado pelo outro, que é o que eu costumo fazer. Como é que eu faço? O objetivo não é eu, e sim é o meu cliente. Toda vez que eu vou falar sobre o meu produto, eu não falo de mim. Eu nem falo sobre o meu produto. Eu procuro saber qual é o desejo, o interesse desse cliente. Certo? Muitas vezes, pela falta de eu ser interessante, é que a pessoa acaba querendo saber o que eu faço. E na verdade, com o Ricardo, foi o seguinte: eu comecei a falar e perguntar sobre ele e falar desinteressadamente sobre o meu produto. E aí ele quis saber mais sobre o que eu fazia e aí eu comecei a mostrar. E aí você precisa ter conhecimento do teu produto, certo? E tentar conectar o que ele proporciona em relação ao meu produto. Ou seja, se ele tem um produto X lá, ele precisa conectar o desejo da pessoa com o produto dele. Ele vende treinamentos, então, né? Então ele vai ter que tornar, ele vai ter que buscar das pessoas, tá? Da empresa que ele vai dar a palestra, ele se interessar por a empresa, pelo profissional que está lá do outro lado, certo? Fazer perguntas para depois ele vender o seu produto, certo? Esquece do produto dele num primeiro momento. Primeiro ele tem que fazer perguntas, tipo mostrar algo que faça sentido para as empresas, sem mostrar do produto dele, tá? Então é fundamental. Eu gosto muito de vender o produto, de mostrar o nosso produto, tá? Sem eu estar interessado em vender algo, e sim me interessar pelo cliente, fazendo perguntas. É nesse sentido que vai atrair mais as pessoas. Então esse primeiro contato, esse interesse genuíno ajuda a converter lá no final. Exatamente. Porque assim, ó, como é que eu vou chegar falando de mim? Se eu saber quem é a pessoa, o que ela quer realmente. Então, primeiro de tudo, eu me interesso pela pessoa. Sempre pensa nisso. Tipo assim, ó, quando eu falo de pessoas, talvez seja mais fácil se interessar pela pessoa ou se interessar por uma empresa, né? Mas dá para fazer as duas formas, tá? Por exemplo, assim, eu me interessar pela pessoa o que você faz, de onde é que você é, conectar sobre um sobrenome, conectar sobre uma profissão, conectar sobre saúde da pessoa, sei lá, várias situações. Então eu começo a fazer perguntas sobre essa pessoa. O mercado da pessoa que Sobre ela o mercado da pessoa atua. que ela atua e tudo mais. Ela começa a falar. Muitas vezes eu nem comecei a falar, ela vai perguntar o quê? Tá, mas o que tu faz? E é tudo que eu quero. Certo? Quando ela perguntar sobre o que eu faço, certo? Eu vou falar para ela, não, eu sou especialista na área da saúde. Eu trabalho com um produto que ajuda no seu sono, ajuda no sono, ajuda na ortopedia, ajuda na qualidade ortopédica. Tá, mas que produto é esse? A pessoa vai me falar. Então, especificamente, ele é um aparelho ortopédico que enquanto você dorme, e eu ainda não falei, eu consigo trazer essa pessoa mais para mim ainda. Por quê? Porque eu preciso despertar ainda mais profundamente qual é de fato o produto. Aí lá na terceira pergunta ele vai dizer, tá, mas especificamente o que é? Você vai fazer, você é um aparelho de massagem, é um aparelho de fazer flexões? Não, é um aparelho ortopédico em formato de colchão. Ele é um colchão. Ele tem isso. Aí tu vai falando, vai dando tópicos do que ele faz. Profundamente depois você explica o que ele tem, que é o magnetismo, infravermelho, densidade progressiva. E aí ele se torna cada vez mais interessante. E aí as pessoas acabam comprando pelo teu conhecimento, por eu me interessar pela pessoa, certo? E a pessoa acaba comprando. A pessoa pode... E aí vem a questão do valor, né, agregado. Eu, vendedor, tenho que colocar tijolinhos nessa construção de valores. Criar um muro bem grande, que é a construção de valor, certo? Aí a construção do produto ficou grande e o preço ficou bem pequenininho.
Se você não construir, e aí vem uma, né? Nós temos aqui um vendedor que ele vende sem a maquete. Mas se ele pegar a maquete, ele vai vender mais. Não, brincadeiras à parte, ele é um excelente vendedor. Se ele vende sem maquete, ele é um excelente vendedor. Mas se eu construir valor mostrando tudo que ele proporciona, o cliente visualiza e aquilo cria-se uma forma de... Nossa, é tudo isso? Nem imaginava que tinha isso. Cara, olha só que... No toque, muitas vezes no toque, as pessoas são sinestésicas, né? Então eu preciso criar muito valor nesse sentido. E tem um detalhe, Rogério, que eu quero te perguntar, para você explicar um pouco melhor, que talvez auxilie até aqui o Cabralito, o Dr. Cabralito, que tu faz, acho que com muita excelência, é gerar esse valor sem fazer com que a pessoa diga o que você precisa dizer. Tipo assim, você levanta dados gerais, né? Isso. Imagina que o Cabralito aqui, ele vai vender treinamentos. Isso. Ele não vai perguntar para a empresa, vocês têm problema com tal e tal coisa? Como que ele pode aplicar isso, né? Compartilha um pouco da tua experiência quanto a isso e como daqui a pouco ele pode aplicar no mercado dele. Não, ele pode fazer perguntas que vai levar eles a dizer qual é a deficiência dessa empresa. Entende? Ele não precisa... vocês têm isso. Não, você tem que dizer o seguinte... Olha, ele pode contar uma história que também é muito interessante. Atendi empresas que tinham este problema. Daqui a pouco se identifica com o problema dessa empresa. Então pode contar uma história de uma empresa, sem citar nomes, obviamente, que tu não precisa estar expondo nenhuma empresa, né? Nenhum cliente, nem nada. Então tu cita histórias, conta pequenas histórias, se chama storytelling, né? E aí o que acontece? A pessoa, cara, eu tinha isso. Eu tenho isso. E aí se identifica. Quando se identificou, ele vai começar a dizer, tá, mas e como é que tu poderia fazer para nós? Tá, mas aí sim fica interessante a conversa. Aí tu começa a perguntar, mas o que realmente está acontecendo com vocês? E deixa a pessoa falar. E naquele dado que ela te dá, você faz uma nova pergunta e deixa a empresa falar, deixa a pessoa falar sobre a empresa. Aí você vai dar alguns dados. Dá pra gente fazer isso, dá pra fazer isso daqui. E assim tu começa a criar na tua mente como você pode ajudar a pessoa, a empresa no caso, né? E aí você converte em vendas, tá? E Ricardo, cara, você é o cara, tá? Eu gosto muito do projeto que você tem, tá? Até eu vou mostrar aqui para os vendedores qual é o projeto, teu projeto, né? Que é sensacional, ajudando crianças, pessoas, é um mundo maravilhoso de doação, tá, Ricardo? Eu sou teu fanzaço aí de todo o projeto que tu tem aí, tá? Fala, Jardel. Contribui um pouquinho, Rogério. Enquanto tu falava, tu usou um termo que talvez ele não vai entender lá, que é começar uma conversa como se fosse algo desinteressado, né? Uhum. Quando na verdade tu tá tendo maior interesse. Isso. Vamos explicar isso para ele, que eu Sim. já, né, estando Sim. do teu lado já. Tu tá tendo maior interesse, mas tu não tá largando tudo de supetão na mesa. Isso, exato. Tu tá dando a oportunidade de tu ver o que a pessoa quer, o que ela precisa. Tu vai fazer a leitura mediante a fala dela, né? Isso, exatamente. Então é mais ou menos bom, como um detetive ali, um delegado tá extraindo informações. Exato, né? E a partir Boa. do que ela falar, tu vai seguir a linha que Isso tu aí. melhor definir dentro de ti, que tu tem todo esse conteúdo. Muito boa percepção. Jardel, assim, ó, quando eu falo nesse sentido, é o interesse de ajudar a pessoa, mas é desinteressado em querer achar que você Já sabe sai tudo e sai falando do teu tudo produto, do é moda louco. Exatamente. Por isso, pegando esse gancho, por isso que eu, nesses 6 anos que eu estou aqui, é aquilo que tu fala, que importa é o resultado. Uhum. Eu acho evasivo chegar com uma maquete no cliente. Sim. Eu chego sem maquete. Uhum. Para chegar nesse ponto, se eu chegar, que daí eu não fico 2 horas, 1 hora no carro. Porque eu fazendo, claro, isso é a experiência de venda, de vida, a gente vai crescendo. Então eu chegando sem a maquete no cliente, eu vou estar fazendo isso que vocês estão fazendo, e eu consigo detectar em 10 perguntas que eu faço sem ele perceber. Sem o interesse, aquele interesse, então, mas com interesse. Se tem interesse, não tem interesse, o tempo que ele tem, que é o que eu preciso saber. Claro.
E onde eu cheguei o ponto? Cara, onde é que é o ponto? Se eu não, tô falando eu, se eu não for no quarto dele, cara, eu vou ficar ali uma hora, o cara pode me dizer, não, eu comprei ontem o colchão. Sim. Ah, o meu colchão tá novo, como é que eu vou dizer? Não, tu tá me mentindo. Agora, se eu tô no quarto do cara, quer dizer, então, se eu entro com a maquete, eu já dou um... Tu já dá um susto, eu tô falando eu. Né? Se eu notar interesse, cara, eu posso pegar uma maquete ali no carro 5 minutinhos, eu vou lá, pego. É assim. Então é uma maneira que eu tenho de abordar sem ser agressivo. Maravilha. E eu sei realmente se o cara vai me dar o cara tem tempo para mim, se o cara não tem tempo, se o cara, entendeu? Por isso que eu sempre digo assim, ó, o profissional ele tem que ter conhecimento do produto, ele tem que criar a sua forma. Eu costumo falar que é um esqueleto de como você vai se apresentar e apresentar o produto. Aí você vai encontrando formas mais eficazes e inteligentes de você não ser invasivo na hora de apresentar o produto para o cliente ou chegar tropeçando nas coisas, né? Eu falo, o tropeçando é fazer coisas que teria que ter um passo a passo. O que o pessoal... Agora, você precisa entender qual é o resultado que você tem diariamente. Por exemplo, quando eu faço uma abordagem, tá, que é outra forma de você atropelar, eu faço uma abordagem erradamente, cara, eu não posso mais fazer, eu tenho que criar um novo discurso, uma nova forma de chegar nesse cliente. E, cara, vai fazendo várias. E quando tu testou 1, 2, 3, 4, 5 e tu tem mais resultados naquele determinada forma de abordar, você segue fazendo mais, sempre mais naquele formato. É mais ou menos, né, Fabrício, quando você faz lá um post sobre a divulgação de um produto. Se tu vai lá na métrica lá do Facebook, do Instagram, tem mais visualizações de uma forma que tu comunica do que da outra. E qual que eu vou seguir comunicando? Aquela que mais me dá resultado. Qual é a forma que eu vou conectar com o cliente? Aquela que mais dá resultado. Por exemplo, eu gosto muito de conectar com o sobrenome e a cidade de onde mora. Tu entendeu? Tenta olhar para o cenário. Silvio Santos conectava com as pessoas. De onde é que você é? Qual é a caravana? Qual o seu nome? Qual a sua idade? Por que tu não conecta com isso, cara? Que é o bairro. Qual o bairro que você mora? E conecte com o conhecimento de uma outra pessoa, de uma outra empresa, no caso aí do Ricardo, tá? Qual é a forma? Isso que eu faço é esse tipo de informação que ensina. O que falta nas pessoas hoje? Em todo mundo? Tempo. Não tenho tempo. Pode falar com 10 pessoas. A pessoa pode passar a tarde inteira procrastinando, mas ela vai te dizer, não tenho tempo, hoje não dá. Que nem ontem lá, falava com... Se ontem eu Fernando, a gente não fosse direto, que nem a gente marcou, essa semana aqui não tenho tempo. Tem naquela senhora que nós vamos agora, meia hora. Essa semana não tenho tempo. Daí eu disse, mas amanhã eu vou estar aqui. Eu não posso lhe visitar meia hora. Pronto, entendeu? Se eu deixasse vago o negócio, nós não ia, talvez nunca mais lá visitar essa senhora. Então, eu acho que essas informações que tu está tendo, do bairro, do cara, eu sem a maquete, eu acho que fica mais uma coisa informal. Sim. E nisso, aí eu vou pôr aquelas perguntas óbvias do interesse do cara, da mulher, claro. do tempo dele, né? Então, você como profissional, seja qual for o teu produto de venda, você tem que encontrar a forma mais ideal para você não ser tão invasivo como o meu modo de ver, né? O Vitor está falando aí. Então, gente, para nós ir para o final aqui, tá? Se tratando de sonhos e metas, tá? Primeiro de tudo, você pega, tá? Escreve qual é o teu sonho, visualize diariamente, tá? Seja criativo e coloque em ação. O que tu vai colocar em ação? Formas de como você vai alcançar os seus sonhos, certo? Os seus objetivos. A meta serve para você sair da tua zona de conforto ou sair da inércia, tá? E eu aprendi uma coisa que recentemente, tu vê que é simples, né? A gente sai da inércia, a gente cria um fluxo, ou seja, estamos empurrando esse carro, ele saiu da inércia e está andando. E existe uma inércia para parar, né? Ele diminui essa velocidade e vai parar essa inércia. Então, assim, tu quer parar? Não, cara, não para. Siga empurrando esse teu carro, siga empurrando essa tua vida para uma direção que vai chegar no quê? Nos teus objetivos. Então, pega,
essas metas, criações, motivações, tá? Motivos, seja criativo, seja até audaz, assim, de chegar e fazer as coisas, tá? Com seriedade. Primeiro olhe para os teus redores, a tua família. Seja responsável, seja sério, seja verdadeiro, conecte com pessoas e faça acontecer. É isso que eu quero que você pensa, tá? Então, antes de mais nada, tá? Tenha teu primeiro micro resultado. Vai estar mais motivado. É no dia, é no segundo dia, é na semana, tu começa a ver resultado. E tu tem que enxergar não só uma coisa, tá? Muitas pessoas, isso é muito importante. Muitas pessoas só enxergam uma coisa. É o resultado financeiro. Isso é bom? É bom. Tu trabalha para isso? Sim. Mas tu tem que enxergar outra coisa antes disso. Um resultado de crescimento pessoal, de crescimento profissional, da tua esposa, dos teus filhos ver que você está evoluindo e o dinheiro é só a consequência do teu crescimento pessoal e profissional. Tá? Então, quando a tua esposa, os teus filhos e você enxerga que você cresceu pessoal e profissional, cara, você vai só decolar e o dinheiro começa a vir por natural, porque você está tão motivado, tão feliz, que a tua família está te enxergando, os teus colegas de trabalho estão enxergando que você está evoluindo, entendeu? Que as coisas acontecem. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Pessoas que só enxergam o dinheiro, elas até ganham dinheiro, mas elas vão daqui até ali, elas vão parar esse carro deles, essa velocidade que estão andando, certo? Então procure crescer como pessoa, como profissional. E quando tu entende, não é dito por mim, o dinheiro é energia. Sim. O dinheiro é energia pura. Sim, sim. Se tu estiver mal, como é que tu vai querer atingir uma coisa que é energia, que é o resultado do dinheiro? Exatamente. Então são coisas óbvias que a gente muitas vezes se não leva em conta, né? E não trata o dinheiro como tem que ser tratado. Isso. Eu aprendi uma coisa aqui, ó. Uma vez um amigo meu me disse assim, Rogério, o dinheiro não aceita desaforo. Então assim, ó, tu ganha dinheiro, mas tu não pode desaforar ele. Você perde dinheiro é porque tu está desaforando o dinheiro. Então, o que ele quis dizer com isso? Cara, procure dar valor ao dinheiro. Procure antes dar valor a você, a tua família, as pessoas ao teu redor. O dinheiro é só uma consequência de que você possa evoluir para ter alguma coisa, para tu ser ainda uma pessoa melhor, buscando novos treinamentos, investindo o dinheiro da forma correta. Tu ia fazer uma pergunta sobre isso? Não, eu ia só dizer aqui, o Ricardo colocou aqui, ó, excelente dica, obrigado meu amigo, interesse genuíno é a chave. Isso Muito aí. Obrigado meu amigo, a recíproca é verdadeira. Ele Maravilha. está compartilhando aqui no final. Aqui. Maravilha, Ricardo. Um grande abraço, tá? Precisamos se encontrar na praia de novo, né? Vamos fazer essa conexão para nós nos encontrarmos, tá, meu querido? Um grande abraço aí. Um grande abraço aos nossos parceiros, colegas aqui, o Vitor, o Jardel, o Anselmo, a Cleusa, o Fabrício, tá? E a todos que em algum momento vão nos assistir aí, tá? E conte com a gente sempre. A gente está aqui como um projeto, como uma ferramenta de crescimento pessoal e profissional para a gente ser uma pessoa ainda melhor, levar um produto fantástico, tá? Mas o interesse genuíno e verdadeiro é pelas pessoas que vão usar, que vão desfrutar, que vão crescer com saúde e qualidade de vida muito melhor se eles não nos conhecessem. Isso que é fantástico, né? É a gente poder, de alguma forma ou de outra, a gente poder falar com pessoas daqui 5, 10 anos, 15 anos, dizer assim, cara, ó, fez toda a diferença no momento que eu conheci você, usando aquele produto que você me vendeu, aquele produto que você falou pra gente, tá, gente? Forte abraço, uma boa semana, tá? Lembrando, tá, que nós hoje estamos dia 7 de abril, já para os nossos colaboradores, já estamos a 1 mês e 7 dias do nosso trimestre, então nós temos mais aí 1 mês e pouco para a gente atingir nossos objetivos. Forte abraço a todos. Valeu, Anselmo, valeu, Cleusa. Obrigada igualmente. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, Boa semana a Anselmo, todos. até mais.